بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم اهدنا واهد بنا إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, mais uma vez, depois de muito tempo, estamos de volta para continuarmos com os nossos programas, nossas atividades de aprendizagem do Deen. Voltamos com novas regras, todos sabemos, por causa da situação, da pandemia. E não só, voltamos com novos temas. Nós vamos introduzir um novo tema, e esse tema chama-se As-Siratun Nabawiyya. Vamos estudar a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E vamos nos basear neste livro. Vamos usar este livro. Este livro chama-se Ar-Rahiq al-Makhtum. O nome do livro significa bebida selada. Este nome aparece no Alcorão. Yusqawna min rahiqin makhtum, Surat al-Mutaffifun. E bebida selada é uma bebida que Allah subhanahu wa ta'ala reservou para certas pessoas lá no paraíso. E essas pessoas no Alcorão são chamadas de Al-Abrar, os bondosos, aqueles que se empenham na prática do bem. Allah reservou para eles uma bebida selada. Bebida selada mais ou menos como? Porque no paraíso temos 4 rios. Um rio de leite, um rio de mel, um rio de... é vinho, né? Bebida mesmo. E um rio de água. Nesses rios você vai e tira como quiser. Mas esta bebida já é diferente. Ela vem selada. Allah subhanahu wa ta'ala vai dar a essa pessoa selada. Não é daquelas que você vai buscar como quiser. Ala kulli hal, o autor deste livro é um sheikh de origem indiana. Eu sempre disse que o Islã, o Alcorão, não é propriedade dos árabes. É uma mensagem que Allah enviou para toda a humanidade. E Allah facilita a quem Ele quer. Quem escreveu este livro é um sheikh indiano. E, por sorte, já não está conosco. Nasceu em 1942 e faleceu em 2006. Uma daquelas boas pessoas que passaram por este dunya. Não vou aqui falar dele porque levaria muito tempo. E o nome dele é Safiur Rahman Al-Mubarak Afuri. Ala kulli hal, tem muitos livros que falam da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eu escolhi este aqui porque é um dos melhores livros que falam da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Além de que este livro ganhou o primeiro lugar no concurso que se lançou no Paquistão já faz muito tempo. Lançou a Liga Islâmica, lançou um concurso no meio dos sheikhs para se fazer um livro resumido sobre a biografia do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Dos livros escritos, este ganhou em primeiro lugar.
E devo vos dizer que não vamos ler de parágrafo a parágrafo. Eu vou fazer o resumo que eu puder, aquilo que eu acho que é essencial para os muçulmanos saberem, mas a partir deste livro. Estamos juntos? Tudo bem. Neste livro, começa-se falando sobre a importância da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nós sabemos o que é biografia. É mais ou menos a narração dos factos, a narração da história de uma pessoa. Normalmente, biografia é algo que uma pessoa escreve ou conta sobre outra pessoa. E aqui, os conhecedores muçulmanos estão a narrar, a partir de fontes autênticas, aquilo que foi a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E quando falamos da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não estamos a falar da vida de qualquer pessoa. Estamos a falar da vida de uma pessoa que Allah escolheu para servir de exemplo para a humanidade. Estamos a falar da vida de alguém que mudou a história em si, que endireitou as coisas que estavam tortas. Estamos a falar da vida de alguém que Allah escolheu com o seu conhecimento, no meio de muitas pessoas. E esta disciplina, este tema, é muito importante para nós muçulmanos no que diz respeito ao entendimento do Alcorão. Esta disciplina ajuda-nos a entender melhor o Corão. Eu só vou dar exemplo de um capítulo curto que todos nós conhecemos. Surat al-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Acaso Allah subhanahu wa ta'ala não encontrou a ti no estado de orfandade? Você não era órfão e Allah lhe acolheu? Aí já entra a sira. Aí já estamos a falar da biografia do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam na infância. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era árabe de origem. Era árabe. Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Alcorão que Ele nos criou a partir de duas pessoas e nos dividiu em nações. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabail. Então, falando de origem, a origem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é árabe. E aqui surge uma necessidade. A palavra árabe, al-árabu, o que significa? O que significa al-árabu? Na língua árabe, esta palavra árabe significa o quê? A palavra árabe, na língua árabe, significa terra árida, deserto. Uma terra onde não nascem plantas, é difícil chover, há seca constante. Então, as pessoas que vivem nessas terras passam a ser chamadas árabes. Então, a palavra árabe tem dois significados. Árabe local, árabe residente desse local. Então, quando falamos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, estamos a falar de uma pessoa que nasceu na Península Arábica e falava a língua árabe e ele era árabe. Não é uma pessoa estranha, não árabe, que passou a viver na terra dos árabes e depois aprendeu a língua árabe. Não, estamos a falar de um árabe nativo puro. Só que os árabes dividem-se em três categorias ou em três grupos. Quando falamos desses três grupos, nós estamos a querer chegar aonde? Estamos a querer chegar a que grupo o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam
pertence. A primeira categoria, ou o primeiro grupo de árabes, chamam-se Al-Arabu al-Ba'ida. Al-Arabu al-Ba'ida, em português podemos dizer árabes extintos, que já não existem. Antigos, os primitivos, que já não existem. No Alcorão são mencionadas duas tribos, ou são mencionados dois povos que fazem parte desses árabes que já não existem, que é o povo de Thamud e o povo de Ad. O povo de Thamud é aquele que recebeu o profeta Saleh, está? O povo de Ad é aquele que recebeu o profeta Hud. Estes dois povos estão mencionados no Alcorão. Conta-se a história deles. Fazem parte dos árabes primitivos, os antigos, os extintos, que já não existem. Na verdade, no Alcorão fala-se de 4 profetas que eram puramente árabes. Neste caso, o profeta Saleh, o profeta Hud, o profeta Shu'aib, que estava naquela terra chamada Madian, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Estes são os 4 profetas árabes mencionados no Alcorão. O resto não são árabes. Então estamos a falar do primeiro grupo de árabes, chamado de Al-Arabu al-Ba'ida, os árabes que já não existem. Não tem como você chegar a eles, já não existem. Já se foram. O segundo grupo são árabes chamados Al-Arabu al-Ariba. Estes são árabes que provieram de um homem chamado Qahtani. Em outras palavras, são chamados Al-Arabu al-Qahtaniya. Pois vamos entrar em detalhes, inshallah. E o terceiro grupo de árabes são chamados de Al-Arabu al-Musta'riba. São árabes que não eram árabes, vieram de outras terras e se juntaram com os árabes, começaram a ter seus filhos, a sua descendência foi se juntando com os árabes e nasceram árabes puros. Esses também têm um outro nome, podem ser chamados de Al-Arabu al-Adnaniya. Adnaniya porque no meio existia um homem chamado Adnan, e este Adnan é da linhagem do profeta Ismael. O profeta Ismael é filho do profeta Abraão. O que quer dizer que esta terceira categoria, ou este terceiro grupo de árabes, é onde pertence o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A partir do momento em que sabemos que sallallahu alaihi wa sallam é da linhagem de Ismael, da linhagem de Ibrahim, Ibrahim não era árabe, sabemos que o profeta Muhammad é um árabe puro, proveniente de árabes que nasceram a partir de pessoas não árabes. Não sei se está claro esse ponto. Aí surge a necessidade de buscarmos informações sobre como é que este Abraão chegou na terra dos árabes. É preciso ter em conta que nós estamos a falar de coisas de muito tempo, fora do nosso imaginar. Sabe, entre Ismael e Jesus passaram 2000 anos. De Ismael
para Jesus. Eu estou a falar de Jesus por quê? Para não falar do profeta Muhammad, que apareceu depois de Jesus. Entre Ismael e Jesus passaram 2000 anos, 20 séculos. E nós queremos voltar para Ibrahim. Se estamos a falar do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, temos que voltar para Abraão. Abraão vivia no Iraque, numa pequena cidade chamada Ar. Assim mesmo, Ar. No sul do rio Eufrates. Quem estudou geografia pode ir ver no mapa. No sul do rio Eufrates. Saiu de lá para uma cidade chamada Harran. E de Harran mudou-se para uma cidade chamada Palestina. Esta Palestina mesmo, Filistim. Ele mudou-se para Filistim para, digamos, criar o seu centro de Dawa. Normalmente os profetas ficavam em cidades onde era fácil deslocar-se para outros pontos de referência. Os profetas sempre ficaram em cidades. Não vinham do campo. Sabem por quê, né? Porque pessoas de cidade têm essa tendência de desprezar pessoas do campo. Então, se o profeta viesse do campo, não diria nada. Quem é esse? Se vende na maíta, pá, deixa lá. Então, Allah sabia isso das pessoas. O que é que se passa? Quer vinha vender esteiras ou... Então, os profetas nasciam em cidades e viviam em cidades para receber todas as pessoas, as da cidade e as de fora, do campo. Então, Ibrahim criou seu centro, aonde? Na Palestina. E da Palestina fazia seus movimentos de dawa. Viajava para certas localidades, distritos, e fazia o seu trabalho ali. Numa dessas viagens, ele saiu com a sua esposa. A sua esposa chamava-se Sara. Em português dizemos Sara, mas na língua original deles, Sara. Sabem que existem línguas semelhantes. Por exemplo, o português e o espanhol. São poucas coisas que a gente não percebe do espanhol. Até porque falamos que espanhol é português estragado, não é isso? Agora os espanhóis dizem que português é espanhol estragado. Cada um estraga a língua do outro. Então, naquela zona existem línguas um pouco aproximadas. Hebraico, aramaico, são parecidos com o árabe. A palavra Sara, a origem dessa palavra vem de sorriso, sorrir, rir. E por que esta senhora era chamada de sorridente? Sara significa sorridente, porque era tão bonita que quando você olhasse para ela parecia que está a rir. Sabe, quando a pessoa ri fica bonita, né? A pessoa fica feia quando chora, quando zanga, mas quando a pessoa ri fica bonita. Então esta senhora era muito bonita que quando você olhasse para ela parecia que está a rir. Todo momento era assim. Então Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam saiu com ela numa dessas viagens de pregação e chegou numa terra onde o rei também não aguentava com mulheres bonitas. Havia regra ali. A polícia daquela terra ali, os soldados, aqueles capangas dele, quando vissem uma mulher bonita, mandavam uma mensagem para o rei. Alguém tinha que sair a correr para o rei. Mulher bonita. E imediatamente a senhora tinha que ser levada para lá, para o palácio. Então Ibrahim chega lá com essa mulher bonita que parece sorridente. A notícia chegou no rei, diz, agora estão à espera do quê? Tragam aqui, mas vem com um homem dizer, pá, é só amarrarem a senhora aí e traz a mulher. Então Ibrahim foi preso. Preso significa, impediram-lhe de ir com a mulher.
E a mulher foi levada lá. Nós estamos a falar de uma mulher de um profeta. E os profetas não têm mulher qualquer, tem que ter uma mulher ao nível deles. Principalmente no que diz respeito à questão espiritual. Ser uma mulher crente, tem que ser uma mulher casta, uma mulher exemplar no comportamento. Então, se estamos a falar da senhora Sara, é uma senhora exemplar, uma senhora com fé, uma senhora que conhece Allah. Quando ela foi levada para lá, começou a fazer os seus duas para lá lhe proteger. Até que ela foi deixada naquele lugar isolado onde estaria com o rei. Quando o rei entra naquele quarto, começou a viver situações que na vida nunca tinham acontecido com ele. Sempre que ele quisesse tocar naquela senhora, saía um fogo da parte dela, não do corpo. Aí no meio, entre o rei, saía um fogo e ele voltava. O que se passa? Aconteceu muita coisa ali. Uma delas é que quando ele quis tocar nela, ficou paralítico. O braço ficou... Então disse, senhora, ele sempre via ela a dizer algumas coisas. O que é que se passa? Se você não pode me tocar. Mas por quê? Porque eu não sou dessa classe aí. Eu sou uma serva de Allah. Está a brincar essa. Fazia suas tentativas e as coisas não davam certo. E desta vez que ele ficou paralítico, disse, faz lá essas coisas que você faz, pede lá isso que você pede, para eu ficar bem, eu vou lhe deixar. Mas primeiro chamou os seus guardas, disse, vocês me trouxeram uma feiticeira aqui. Mulheres são aquelas que vocês já me trouxeram outras vezes. Isto aqui não é pessoa, ou é um djinni, ou... E o homem mal com o braço dele assim, o que é que se passa? Ele disse, não sei, as coisas estão acontecendo aqui assim mesmo. Então a senhora fez doar e o braço dele ficou bem. Disse, não vou tentar mais, vai lá, mas antes de sair daqui, tenho uma escrava para lhe oferecer, para ir lhe servir lá onde você vai. Você merece ter uma empregada. Leva esta aqui. E lhe deram aquela escrava. Foi ao encontro do marido. O que é que você espera? Sua mulher foi levada para um certo lugar, ficou um bom tempo lá. E você não sabe o que aconteceu. Como é que você fica aqui? Como pessoa, homem, como é que fica? Na nossa linguagem, você fica guinado, né? Fiquei guinado. Então, Nabi Ibrahim a.s. disse, conta-me lá esse tempo todo. Disse, não aconteceu nada, apenas trouxe um prêmio depois de Allah me proteger. Desculpa lá. Quer dizer, na nossa maneira de analisar as coisas, parece que a senhora foi usada lá e o pagamento foi... Entende, né? Na nossa maneira de usar, essas nossas mentes baixas, cheias de ciúmes conturbados, ciúmes doentes, vai pensar o quê? Isso mesmo. Mas Ibrahim conhecia a mulher, era profeta, caso alguma coisa acontecesse ia ficar a saber. Simplesmente aceitou, porque sabia que não aconteceu nada. Ela só lhe contou que Allah fez acontecer coisas aí que às vezes acontecem consigo. Ela sabia que não era profetisa nenhuma, mas sabia que aquilo ali não era algo normal. E esta moça disse, eu recebi como recompensa, sei lá, ou é prêmio, qualquer coisa, então ela é minha escrava. Mas por amor, eu dou a você. A partir de hoje, essa mulher é sua. Foram-se embora. O Alcorão permite que um homem mantenha relações com sua escrava. Não é pecado. Está na sua posse. Só que a escrava não chega à categoria de uma esposa. Porque uma esposa é uma mulher livre que você foi buscar e teve com a autorização dos seus familiares. Escrava não. Escrava você consegue ou na guerra ou por compra ou qualquer coisa. Não tem esse direito de mulher livre.
Está claro, né? Por isso o Alcorão diz: Illa ala azwajihim aw ma malakat ayman. O homem muçulmano está proibido de manter relações com qualquer mulher, excepto com sua esposa ou com aquilo que ele possui. Aquilo que ele possui significa sua escrava. Prontos, Ibrahim começou a manter relações com aquela escrava, a sua esposa escrava, tá? E ela ficou grávida antes da senhora. A senhora não tinha filho até aquele momento. Ficou grávida. E teve o seu primeiro filho, que é Ismael. Sabe como é que é quando temos uma criança em casa, né? Um bebê? Eu estou a perguntar àqueles que até agora têm um bebê em casa. Como é que é? Os mais velhos não vou perguntar. Aqueles que casaram há pouco tempo, ou casaram há muito tempo, mas acabaram de ter um filho. Como é que é um bebê em casa? Vocês dois ficam crianças, né? Não é isso? O casal fica criança. Você até fala com o bebê sem necessidade. Pai, tudo bem. Mas o que é que você espera? É para ele responder que está tudo bem? Não é criancice isso? Quando a pessoa acaba de ter uma criança, é assim. Fica criança também. Eu às vezes só fico a rir contra as senhoras a amamentar lá no hospital. Se você não mamar aqui, não vou te dar isto aqui. Mas é para a criança perceber isso. Quando a gente tem bebê, a gente vira criança. Aquela escrava começou a fazer essas coisas que doíam aquela outra. Pai, este menino, ela queria filho, não tem, está a ver a outra já. E qual outra? Que outra? Uma escrava que ela mesma recebeu e ofereceu ao marido. Aquilo começou a esmagar o coração. Como dizem, começou a nascer uma dor aonde? No cotovelo. Quer dizer, amanheceu, você vê, e Ibrahim, como é que faz? Também faz o mesmo. Como está menino? Homem, tipo, o herdeiro. A senhora está a ver aquilo, às vezes da janela, às vezes assim ao vivo. Esta situação eu não vou suportar. Mas quem arranjou a situação? Ela. Estava no plano de Allah. Só que essa coisa de ciúmes, mano, não tem nível. Mulher de profeta não devia ter ciúmes. Mas acho que são as primeiras ciumentas. Vocês já leram muitas vezes a história de Aisha, né? As mulheres do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Então a senhora Sara começou a ficar mal com aquela situação, até chegar ao ponto de pedir ao seu marido: peço para você tirar esta mulher daqui e o seu bebê. Arranje-se de qualquer maneira aí, mas saiam da minha casa. Eu não estou a suportar isto. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam entendeu que esta senhora tem razão, isto dói. E aqui nós aprendemos muita coisa. Eu não quero alongar essas aulas, mas sempre que for necessário eu vou dar alguns ressalvos. Vou mexer um pouco. Aqui, um homem da nossa classe senhora, não me incomoda. Não me perca com respeito. Eu estava no meu cantinho. Você que trouxe esta mulher e me deu. E era para fazer o quê? Essa será a resposta nossa. Nabi Ibrahim não falou isso, disse tudo bem, vou arranjar a maneira. Porque entende, sabe, o segredo de convivência conjugal é você conhecer a outra parte. Nós não vivemos bem porque não conhecemos o que é mulher e as mulheres muitas vezes não sabem o que é homem. Então, o que acontece na maior parte dos lares é encontro, é união de pessoas que não se conhecem. E o que você espera? Briga. Onde você conhecer o que é mulher, quais são as tendências de mulher, a natureza de mulher, você não se zanga de qualquer maneira. Isto aqui era para zangar. O quê? Tirar minha esposa, meu filho daqui, por quê? Ficamos muito tempo, eu fui buscar mulher? Não, quem trouxe sou eu. E não.
desculpa lá, vai lá dormir. Ele entendeu que isto aqui está-lhe a consumir lá no fundo. Dói, jovens, é muito doloroso. É preciso ter muita fé, e muita fé significa muita paciência para uma mulher suportar uma situação dessas. Ela não tem filho, o marido já tem outra mulher e já tem filho lá. Em algum momento é de vir, vou ver a criança. A mulher diz que não vai ver só a criança, a mãe também. As coisas começam a se confundir. Então, Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam obedeceu aquilo. Mas atenção, o plano de Allah subhanahu wa ta'ala estava lá. O pedido daquela senhora aconteceu no momento em que Allah subhanahu wa ta'ala queria que Ibrahim fosse reconstruir a casa de Allah, que se encontrava distante daquela zona. Então, cada acontecimento tem um motivo, tem uma causa. É quando ele sai com aquela senhora e a criança, uma longa distância. Você pode pesquisar agora, da Palestina para Meca, naquele tempo em que as cidades não eram essas que temos hoje, era mata. Ele saiu com a senhora e a criança até Meca. Naquela altura não se vivia. Em Meca, ali na cidade de Meca, ninguém vivia. Não tinha residentes ali. Pronto. Chegou no lugar que lhe foi indicado, deixou a senhora e o bebê. Deixar a senhora e o bebê significa o quê? Em linguagem normal é abandonar, porque simplesmente deixou um pouco de tâmara e água para aquelas duas pessoas. E ele deu volta. Ele deu a volta, começou a ir. A mulher ficou surpresa. Não é normal. Esta distância toda, assim está a voltar para a casa dele. Aqui vamos experimentar a força da fé. Ela disse, não, eu não posso deixar essa mulher ir embora só. Não. Senhora, como é que é? E ele não responde, só está a ir. Vais para onde? Não responde, está a ir. Ela percebeu que este é profeta, está a receber a ordem de Allah. Então, ela perguntou, Allahu amarak? Isso que você está a fazer é Allah que lhe mandou? Ele só fez assim, tipo, estou a cumprir com uma ordem. Experimenta você levar sua esposa, não vá para longe, não sai de Moçambique, vai para Quamba. Aluga um quarto no hotel e deixa ali lá, diz que já vou. No hotel, com dinheiro para tudo. Sai sem despedir. Agora temos telefone, né? Não liga. No dia seguinte você vai te encontrar aqui em casa, ela já voltou. O aqui quer dizer, pera que tu me há situações que exigem uma fé muito forte. Então, quando Ibrahim a.s. aceitou, respondeu positivamente com esse gesto, ela disse, Idan la yudayyi'una. Se é Allah que lhe mandou, Allah vai cuidar de nós. Ibrahim foi. A pouca comida que restava com aquela senhora, acabou. A água, acabou. E aquela zona não havia água, uma zona árida. Vamos supor que eles chegaram de manhã naquele lugar. Já está a anoitecer. Como é que fica? Não se fez nenhum alpendre ali, não se construiu nada, tipo, é para qualquer coisa, esconda-se. Ele simplesmente deixou-lhe assim, naquele lugar. Então, aí
acontece um milagre. Naquela zona, como não se vivia, e é uma zona montanhosa, ela começou a correr de uma montanha para outra. De uma montanha para outra. Aproximadamente uns 400 metros. Porque uma montanha para outra. Vinha para esta, subia para ver se vem alguém, não via nada, saía de lá para aqui, fazia o mesmo, não via nada. A criança no meio. Quer dizer, sempre que ela corria para ali, a criança ficava ali e vinha aqui, então a criança estava no meio. Você sabe quando uma criança chora, normalmente bate os pés no chão. Faz isto, né? Aí neste processo de bater, brotou a água, começou a surgir a água. Essa tal água que hoje chamamos de água de Zamzam. Estas montanhas são aquelas que nós chamamos a Safa ou Al-Marwa. A Safa está no lado esquerdo, a Al-Marwa está no lado direito. Para quem está do lado do Kaaba, a Safa está no lado esquerdo. Para quem olha o Kaaba assim. Como é que se chama? Tawaf não. Tawaf é circundar o Kaaba. Chama-se o quê? As-Sa'yu. As-Sa'yu baina a-Safa Al-Marwa. Esses rituais do Hajj hoje têm como origem. Agora atenção, quando você vai a Meca hoje, esses lugares são coisas fáceis, já tem ali azulejos, está tudo bem arranjado. Essa senhora sofreu pedras, aquelas pedrinhas da montanha, sabe? E descalça, correr para aqui, toda ela preocupada, a criança ali quase a morrer de fome e sede, e ela sem ninguém. Então, nessa última vez, quando vê, o problema está resolvido aqui. Aquilo que ela disse, Allah não vai nos abandonar, vai cuidar de nós, já está a cuidar deles. Prontos. Eu disse que em Meca, na altura, não se vivia, mas em seus arredores, digamos, num diâmetro de 80 quilômetros, haviam pessoas. As pessoas que viviam naquele tempo, que eram os árabes puros, chamados Jurhum, chamavam-se Jurhum, o plural é Jarahim. Jurhum é o povo que vivia nos arredores de Meca, a uma distância mesmo considerável. Eles passavam por ali quando iam à procura de água em outras zonas, quando iam caçar, mas nunca encontraram ninguém. Então, num dia desses, depois do surgimento desta água, vinha uma caravana desses Jurhum, desses árabes que viviam naquela altura. Estamos a falar aqui de uma senhora que não é árabe. Está claro, não? Esta senhora, a mãe de Ismael, não é árabe. Pronto, quando eles chegam perto de Meca, a algumas milhas, digamos, para fazer cálculos aproximados, a uns 5 quilômetros ou 10, notaram um fenômeno que indica a presença de água. Que fenômeno é esse? Quando você estiver a andar numa zona onde falta água, no mato ou mesmo no deserto, olhe sempre para cima. Olhe sempre para cima. Quando você encontrar pássaros a pairarem em volta de uma zona, se você encontrar pássaros que não saem de uma certa zona, estão ali só a pairar, é saber que embaixo, exatamente nessa zona, tem água. Porque os pássaros não perdem tempo a dar voltas num lugar que não tem água. Então, esta caravana de árabes notou isso e todos ficaram estranhos. O que é aquilo? Um deles disse, aquilo é água. Disse, você está maluco, né? A gente sempre passa aqui, nunca teve água aqui. Disse, aquilo é água. Porque disse, deve ter água nesta zona. Começaram a seguir a direção, indo para onde os pássaros estavam a parar, e de repente encontraram a senhora com aquela água. Aí eles disseram, aqui nunca houve água. Sem dúvida que esta água é sua. Ela disse, sim, é minha. Direito de propriedade, não é isso? A Nabi alayhi salatu wassalam diz, quem chegar numa terra que não é povoada, que não é habitada, e demarcar um espaço, esse espaço é seu, é dele.
Agora isso os governos já tomaram conta, você não se atreve a fazer isso. Pode ir lá no mato, este espaço que há de vir aí, homem da agricultura e seus companheiros com papéis impostos. Nós libertamos este país, então onde quer que você esteja é nosso. Estamos a falar daquele tempo em que os governos não estavam estabelecidos do jeito como são hoje. Então, se você encontrasse um espaço e demarcar limites, esse espaço seria seu. Então, neste caso, a água é dela. É, não é? É. Então, eles disseram, nós queremos água. Ela disse, eu quero comida. Business, agora. Negócio. Eu dou água, vocês dão comida. Eles aceitaram. Deram comida e ela tinha água, a vida está na boa. Só que aí surge um problema. Nós vamos beber e ficamos longe. Quer dizer, todos os dias será vir aqui. Então estamos a pedir a sua permissão para nós passarmos a viver perto de si. Ela aceitou. Allah está a cuidar da sua serva. Estava sozinha, agora já apareceram pessoas. Ibrahim está a tratar da sua vida lá com a mulher. Está a tentar imaginar qual é a situação da senhora. Você está a experimentar fazer isso com sua esposa. Viajar para tratar da vida lá, fazer um negócio em Dubai, qualquer coisa. Está há 2 anos. Vem aqui. Não apoia na ateliê. Na ateliê não é mais de irmãos muçulmanos. Ibrahim está lá com outra esposa. Essa senhora está aqui. Por quê? Porque isto não era simples desejo de Ibrahim, era a ordem de Allah. E Allah sabe cuidar das suas coisas. Prontos, convivência agora com os Jurhum, com os árabes puros, assim. A senhora está a aprender aos poucos a língua árabe, a criança está a crescer, a aprender a língua árabe. Já podem imaginar que a primeira conversação foi por via gesto. Ninguém entendia outro. Estes eram árabes, ela não era. Mas começou a conviver com aquela gente. Então a cidade de Meca começou a ser presidida. Começou-se a viver a partir daquele momento. O filho está a crescer. Ibrahim ainda não veio ver a situação da esposa e do filho. Não podemos aqui precisar o tempo, mas passou um tempo. Então, a primeira vez que ele vem fazer o quê? A primeira vez que ele vem fazer o quê? Você abandonou a esposa há muito tempo e quando vem fazer o quê? É demais. Visitar, mas isso chama-se visitar mesmo? Chama-se cuidar. Se ele deixou, cuidar o quê? Ele não viria em vão, vem com uma outra ordem. Mas sabe, nós temos esse não sei se é costume ou é natureza nossa, né? Nós homens somos assim. 5, 6 pessoas viajam, ficam uns 3, 4 dias. Um dos diz, estou com saudades de meus filhos. Nunca fala da esposa. Estou com saudade dos meus filhos. Mas quando chega em casa, encontra os filhos a brincar. Mamãe está onde? Quer dizer, lá falou de filhos e aqui a primeira coisa é mamãe está onde? Acontece ou não acontece? Mas lá você não diz, estou com saudades de minha esposa. Esse comportamento não é bom. Vamos lá abrir o jogo. Estou com saudades da família lá em casa. A gente percebe que a família, número 1 é esposa. Chega aqui, mamãe está onde? Mas você disse que tinha saudades de filhos, que devia ali abraçar, mas não, mamãe está onde? Essa é a nossa situação. Ibrahim, quando vem, desta vez, traz uma nova ordem. Ali estava a cumprir com uma ordem e traz uma nova ordem. A saber que era o único filho, gostava do filho, e Allah subhanahu wa ta'ala lhe manda fazer uma coisa muito difícil
se formos a comparar com o desejo daquela senhora que disse: saia daqui com seus filhos. Era fácil você afastar-se dos seus filhos, mas não ver seu filho morto. Quando um pai viaja e a criança fica com a mãe, a criança está a crescer, o que é que você espera que a mãe vai falar para a criança? Pessoas sem dino, você já era. Você não tem pai. Não tem pai, não tem. Você já viu aqui? Quando é que você viu seu pai aqui? Não tem. É um senhor maldoso aí, não sei por que casou comigo. O filho não foi o que aconteceu. Na medida em que a criança estava a crescer, aquela senhora falava bem do marido, do pai da criança. Seu pai é um profeta, é um homem escolhido por Allah, é uma pessoa... A criança passou a conhecer o pai na ausência dele. Quando ele vem e encontra a família, mashallah, a criança está a crescer, tudo bem lá, não houve confusão nenhuma daquelas que podiam acontecer conosco. Simplesmente fez uma apresentação. O pai de quem eu falava é esse senhor. E a criança reconheceu, porque eram muito parecidos e tudo. A senhora não era árabe, significa que falava a língua de quem? De Abraão. E significa que Ismaíla falava as duas línguas, a língua da mãe e a língua árabe. Está claro, né? Então o pai volta, começa a conversar tudo, diz: filho, é assim, eu vim vos visitar, mas trago uma coisa muito terrível aqui. Você conhece seu pai? Tipo, você conhece a mim? Eu disse: mamãe já me falou que você é profeta, que é Allah e tudo. Eu disse: então esse Allah disse para eu te degolar. Allah mandou me sacrificar a você. E quando a gente diz que mulher é que educa, perceba, esta senhora educou o filho ao ponto de entender o que é dino, o que é imã, o que é Allah, o que é profeta. O filho simplesmente disse: if'al ma tu'mar. Se é Allah que mandou, faça aquilo que Allah mandou. Você pensa que um filho desses nossos aqui ia responder assim: maluco, quer dizer, você desaparece, me deixou aqui com mamãe e depois vem com versão de me matar. Mamãe, esse que você disse que é meu pai. Estou errado? Com essas crianças que falam português de vocábulo forte, você pensa que nesse dia você estaria bem? Ia ouvir todo tipo de linguagem. É sanguinário, é terrorista, é esse delinquente, sai daqui. Não, ele disse: if'al ma tu'mar. Faça o que Allah mandou. Esta educação, esta fé, a criança recebeu com a mãe, na ausência do pai. Mais uma vez, a mulher foi abandonada, mas graças a Allah entendeu que Allah ordenou e ficou tranquila. E quando hoje ouve dizer que vim buscar a criança para sacrificar, você pensa que ela estava mal? Simplesmente aquele sentimento humano: é Allah que mandou? Pronto, se ele mandou deixar a nós aqui, foi e tratou de nós, então não há problema. A prova de que a senhora ficou bem é aquilo que aconteceu em primeiro lugar. Disse: tudo bem, isso eu consigo. A criança foi levada para o sacrifício. O que aconteceu, vocês já ouviram falar? A faca já não cortava, não acontecia nada, até que Allah subhanahu wa ta'ala enviou aquele carneiro do Jannah e foi sacrificado no lugar de Ismael, essas coisas todas. Ibrahim voltou. A criança está a crescer num ambiente saudável, está a aprender a língua árabe, a dominar a língua ao nível dos nativos. As pessoas estão a gostar daquele moço. Até que um deles decidiu casar a filha com ele. Vamos criar familiaridade aqui. Este moço merece minha filha. Ismael era caçador.
Quer dizer que aquele povo que lhe deu a mulher para casar, avaliou ao moço em todos os aspectos. Então ele casa com uma das moças. Quando ele casa, anos depois ou meses depois, digamos, Ibrahim volta pela segunda vez. Então, Nabi Ibrahim, quando chega lá, não encontra o filho estava fora, foi à caça, encontrou a senhora, a mulher, neste caso chamamos de quê? A nora, né? Encontrou a nora. E aí aconteceu uma linda história. Ele começou a estudar aquela moça, se merecia ser mulher do seu filho. Ibrahim já sabia que esse será profeta. Não pode casar com uma pirata qualquer, ou sei lá. Ele chega aí, pede licença. A moça, quem? Aquela maneira de má educação, né? Quero o que, velhote? Conta, queres o quê? Não, eu vinha ter com o dono. Não está aqui, não está. Nem diz onde foi, nem nada. Uma maneira de receber de má educação. Ele disse, ok, só queria dizer uma coisa. Se o seu marido aparecer, estava aqui um velho assim, e esse velho pede que você arranje, alterar a sua porta, dobradiças, alguma coisa, o fecho não está bem. Ela não se preocupou em entender aquela linguagem. Este homem não entrou. Está a falar de porta que não está bem, como é possível? Ele disse, está bem, vou lhe informar. É a hora que nós né? Ibrahim foi dizer, manaca canatela. Foi. Poucas horas depois, Ismael volta. Notou alguma coisa estranha em casa. Sabe que os mais velhos, antigamente, quando chegavam numa casa e não encontravam alguém, deixavam um sinal. Ou arrancavam uma folha, punham na porta, qualquer. Ele notou algum movimento estranho, tipo alguma coisa que mostrava que alguém estava aqui. Perguntou, quem estava aqui? Disse, como é que sabes? Não. Cada um conhece a sua casa, né? Às tantas, eu deixei um lugar sem pegadas e eu vejo que alguém estava parado ali. É um sinal para mim. Se alguém estava aqui. Disse, sim, um velho aí, nem sei de onde sai, ele veio, parou aqui, mas ele nem demorou, disse para mudares a porta, ou o fecho, eu nem entendi bem. Está a ver como é que são pessoas desinteressadas, né? Ele disse, esse é meu pai. Do jeito que você está a descrever a ele, esse é meu pai. E essa porta é você. A partir de hoje estamos divorciados. Go. Vá para a sua família. Mas como? Eu disse, sim, você atendeu mal a ele, eu percebi tudo de longe. Dessa maneira que você está a me informar, você... Please, go home. E aconteceu o divórcio. Aconteceu o divórcio. O rei daquele povo que passou a residir em Meca chamava-se Ibn Mudad, um nome um pouco difícil. Ibn Mudad, cheio de Dad, Ibn Mudad. Gostava de Ibrahim e disse, já que você está divorciado, leva a minha filha. E deu-lhe a filha em casamento. É com esta mulher que Ismael teve 12 filhos. Esta segunda esposa. Mas antes dos 12 filhos, Ibrahim voltou para ver se os fechos estão alterados, está alguma coisa. Chega diretamente para a casa do filho e o filho não estava. De novo. Estava onde? Assim, homem não senta em casa de qualquer maneira, pá. Essa coisa de estar sempre em casa. Em casa é só para alguns minutos, conversa, meia hora, 2 horas, descansa, vai trabalhar, volta. Mas está sempre em casa só para escutar a fofoca da mulher só. Ismael não estava. Mas assim que ele aproximou o pátio daquela casa, a senhora deixou os trabalhos. Pai, sais de onde? Pai no sentido de mais velho.
Estás todo assim, cansado, longa viagem. Se de facto eu saio de muito longe, peço para sentar, está aqui a esteira. Mas não, eu estou seguro. Não, por favor, senta aqui a esteira. Água, para beber, alguma coisa. Mas, minha filha, não se preocupe. Não, é que do jeito que você está, precisa descansar. Pode ficar aqui um dia até que meu marido volte. A mulher já está a mostrar que... Entende, né? Disse, mas seu marido foi para onde? Eu queria falar com ele. Disse, não, ele foi à caça, mas daqui a pouco há de vir. Quando ela diz daqui a pouco há de vir, ele disse, ok, então eu estou atrasado, tenho que sair. Não, pai, espera, por favor. Ela disse, não, eu vou deixar um recado. Se ela aparecer, diz para manter a porta, está segura, não coisa, manter a porta. A senhora disse, que porta? Que porta? Se só diz assim, a porta está muito bem. E foi, não quis se encontrar com o filho. Mas se nós formos a buscar as vantagens, benefícios dessas histórias, vamos levar muito tempo. Um pai tem que ser assim, acompanhar a vida do seu filho, com quem se mete, como é que as coisas andam. Principalmente quando se fala de casamento. Não é, mas agora tem lá o rapanha. De vez em quando vai ver como é que a criança está a levar esse assunto de casamento. Às tantas, a mulher pode ser uma ninja. Você vai perder seu filho. Então, poucas horas depois, Ismael volta. Quando ele volta, notou aquilo. Alguém estava aqui. Isso deve ser o velho. Alguma coisa. Veio a mulher lhe serviu, aquelas coisas que, de mulher, né? Banho, não se precipitou, tratou do marido e tudo. Naquele momento de descanso, sabia, estava aqui um senhor, um idoso, bonito, coisa que começou a elogiar, mas eu fiquei triste porque ele não quis ficar aqui. Disse, mas como é que ele é? Começou a lhe descrever, ele disse, é o velho. Tudo bem. O que é que ele disse? Disse que queria falar consigo, mas porque essa coisa de você ir e fica muito tempo, já perdeu até ele velho. Já foi. Mas ele disse para você manter a porta e segurar bem. A porta está bem mesmo. Ele começou a rir. Disse, mas disse, esse é meu pai. Seu pai? Como? É meu pai. E a porta é você. Então você é a mulher da minha vida. Há de ficar aqui. Imagina lá a alegria dessa senhora quando viu que é a mulher da minha vida, né? Meu pai gostou muito de você. Mas vocês não falaram, onde é que você busca isso? Esse é profeta e eu sou profeta. A gente se entende. Então você há de ficar aqui para sempre comigo. Então, é com esta mulher que Ismael teve 12 filhos. Dos 12 filhos haviam dois. Um chamava-se Qaidar, que é este cuja linhagem vem dar no Adnan, de quem falamos, do Adnan vai dar ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. E a partir daí será o próximo encontro, inshallah. Eu estou a ver a hora, você pensou o quê? Faltam 2 minutos. Eu estou concentrado ali a ver a hora. Faltam 2 minutos. 2 para 10 horas. Faltam 2. Não, esse é o relógio da mesquita. Esse é seu para mim, não coisa. A partir daí nós veremos a terceira vinda. Esta é a terceira, né? Vinda de Ibrahim. Vamos ver a quarta vinda de Ibrahim, porque ele depois vai e volta. E daí vamos dar... Eu estou a tentar buscar a história de longe, que é para irmos perceber bem quando formos a falar do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Você não conhece ninguém, se você não conhece a sua origem, a sua história, o seu passado, começar de uma fase sem ir para trás, as coisas não saem bem. Ala kulli hal, estivemos a falar de Ibrahim, a sua esposa chamada Hajar, ou em português Agar, esta escrava, e a Sara, e do Ismael. Falamos também um pouco sobre os Jurhum, os residentes que viviam ao redor de Meca, que passaram a viver em Meca e criaram uma comunidade junto com
a mãe de Ismael, alayhi salatu wassalam. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.